Olá! Hoje vamos fazer nosso 6º vídeo da série de descobertas freudianas. Essas sínteses das descobertas freudianas serão 7 vídeos, esse é o 6º. E vamos com a frase dessa 6ª descoberta feita pelo Dr. Sigmund Freud, essa 6ª descoberta da psicanálise acerca do homem, do emocional, do inconsciente humano e do sofrimento humano. Como você já deve estar acostumado, vou falar a frase, depois nós vamos decompondo ela para entender melhor o que a psicanálise e Freud entende sobre essa coisa chamada ser humano. A frase é: os conflitos entre o eu mais avaliação consciente da realidade versus forças pulsionais inconscientes. Então, você deve ter entendido que existe o homem freudiano, um homem em conflito entre a consciência e a ideia que ele tem de si e as forças pulsionais desejantes, a outra polaridade. Então, esse conflito entre essas duas partes podem provocar, se sua intensidade ultrapassar certo patamar, podem provocar perturbações psíquicas como a neurose, a psicose e a perversão. Vamos agora entender. Esse conflito entre a ideia que o indivíduo tem de si, a sua avaliação consciente, racional, lógica da realidade, versus as forças pulsionais desejantes do inconsciente, essas forças, quando se chocam, estruturam tensão. Essa tensão pode provocar, se sua intensidade for ultrapassada, se essa intensidade ultrapassar o que o indivíduo consegue suportar, do que o indivíduo consegue se defender, ou seja, existe o homem freudiano, o homem para Freud, o homem para a psicanálise, é um homem tenso, é um homem em conflito, e o indivíduo consegue manejar essa tensão, efeito desse conflito, até um certo nível, até um certo patamar. Passado esse patamar, que as defesas conseguem suportar, passado esse patamar, o indivíduo começa a apresentar perturbações emocionais, começa a apresentar psicopatologias, começa a apresentar um quadro de sofrimento. Então, para a psicanálise, o sofrimento humano é efeito de um excesso de tensão efeito do choque entre a ideia que o indivíduo tem de si, sua avaliação consciente da realidade, contra o inconsciente, contra as forças do inconsciente, as forças pulsionais e desejantes do inconsciente. Esse choque, o indivíduo ele consegue manter esse conflito e essa tensão até um certo nível. Quando que o indivíduo começa a desenvolver sintomas? Sintomas neuróticos, sintomas psicóticos ou sintomas perversos, que são as 3 estruturas do sofrimento humano. Ele começa a apresentar sintomas desses sofrimentos, ele começa a apresentar sintomas psicopatológicos quando o indivíduo não consegue mais se defender desse conflito. Até um certo instante ele consegue. Então, esse conflito ele é natural, ele não é algo problemático por si. Ele é problemático, ele começa a estruturar sofrimento quando esse conflito fica excessivo, quando o indivíduo fica se defendendo demasiadamente das forças pulsionais, as forças desejantes do inconsciente. Quando o ego se defende demasiadamente do id, ou seja, do isso, do inominável, do indizível, do inefável, que estrutura as pulsões e que estrutura o desejo humano. Quando o indivíduo começa a se defender demasiadamente disso, ele começa a apresentar sintomas psicopatológicos. Então podemos entender que o sintoma psicopatológico, seja ansiedade, angústia, fobia, obsessão, compulsão, as histerias, os sintomas psicóticos, pré-psicóticos, os sintomas perversos, eles são, na verdade, reveladores de um excesso de conflito. O indivíduo, para ele apresentar sintomas, ele já tem que estar excessivamente em conflito. Ele tem que estar excessivamente tenso. Ele já está muito tenso. Ele está insuportavelmente tenso. E o ego, ou seja, o indivíduo, para a ideia que o indivíduo tem de si, o indivíduo
como ele não suporta mais tensão, ele começa a representar esse excesso desse conflito através dos mais variados sintomas psicopatológicos. Então, os sintomas psicopatológicos revelam que o indivíduo não está mais conseguindo dar conta do conflito que o estrutura, dar conta do conflito que o faz ser humano. O objetivo da análise é que o indivíduo tenha consciência desse conflito, que ele tenha consciência de que existe, né, um dilema entre a ideia que ele tem de si, como ele faz uma avaliação consciente da realidade, de que o indivíduo tenha também a maior consciência possível de como ele se defende das forças do inconsciente, das forças pulsionais desejantes que lhe atravessam. O indivíduo começando a ter consciência desse conflito, os sintomas começam a diminuir. A tensão começa a diminuir. Por efeito, os sintomas começam a diminuir porque ele começa a ter mais consciência desse conflito e a tendência é ele se defender cada vez menos das forças pulsionais que ele começa a se conscientizar, diminuindo, decompondo essa autorrepresentação que ele tem de si, diminuindo assim o conflito emocional e, por efeito, diminuindo os sintomas. Essa é a sexta descoberta do Dr. Sigmund Freud, essa é a sexta descoberta da psicanálise acerca dessa coisa chamada ser humano. Espero que você tenha gostado, espero que você curta e compartilhe nossa página. Até o próximo vídeo.